Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas, pessoal. É com muito prazer que retornamos, dessa vez para falar sobre o ML, assunto que faz parte, na verdade, do nosso curso de Engenharia de Software como um todo. Antes que me perguntem, como várias pessoas costumam me perguntar, eu esclareço o seguinte: esse curso de Engenharia de Software que eu falei para vocês, na verdade contém diversas aulas, pessoal, diversos assuntos. Vocês vão encontrar, por exemplo, assuntos como modelos de ciclo de vida, as disciplinas de software, requisitos, análise, projeto, testes, orientação a objetos, padrões de projeto e assim por diante. Certo? O ML, que é o assunto que nós vamos ver hoje, tem a ver com os vídeos que vamos conversar agora nesses trechos, é uma dessas aulas, certo? Já adianto também o seguinte para vocês: esses assuntos, todos eles que eu falei, de certa forma, têm integrações entre si, pessoal. Então é bem interessante que você assista-os de forma completa, para ter um entendimento holístico, um entendimento de ponta a ponta sobre as disciplinas e os assuntos de engenharia de software. Okay? Então todas essas aulas serão gravadas e disponibilizadas como videoaulas para vocês. Se não foram gravadas ainda, serão em breve. A nossa intenção é gravar essas aulas separadamente, certo? Para vocês terem uma flexibilidade de, enfim, assistirem a aula que vocês quiserem, comprarem o material que vocês quiserem. Não é nossa política vender cursos fechados, A gente não trabalha com esse tipo de rigidez. É algo mais flexível para vocês, mas lembrem-se disso, tá? Os assuntos têm integrações entre si. Então, à medida que as aulas forem sendo gravadas, eu vou dizer a você qual é a melhor ordem para assistir os vídeos. Eu estou começando por um ML, vocês devem estar percebendo, porque é um dos assuntos mais importantes aí que são cobrados em provas e geralmente costumam suscitar diversas dúvidas também dos alunos. Então, para agregar o máximo de valor aí para vocês e ajudar na preparação, a gente está começando com o ML, ok? Mas lembrem-se disso, o curso de Engenharia de Software tem diversas aulas. Eu vou gravar todas elas e disponibilizar em vídeo aulas para vocês, ok? Então, fiquem ligados aí. Mas tudo bem, pessoal. Hoje, o que interessa é a gente falar sobre o ML. Como eu falei para vocês, um assunto importantíssimo em provas de seleção para qualquer cargo de TI. Tá? Não é só para cargo de desenvolvimento. Claro que se você for fazer uma prova focando mais em assuntos de desenvolvimento, a probabilidade de cair mais coisas e mais sofisticadas sobre o ML é maior. Mas isso não quer dizer que cargos, por exemplo, de banco de dados, de infraestrutura, também não cobram o ML. Cobram sim e costuma cair bastante, tá? Costumam ser cobradas várias questões sobre esse assunto, sobre esses cargos que eu falei para vocês, e inclusive, na verdade, em todas as bancas organizadoras, pessoal. Sejam elas quais forem. Então, você pegar aí a FCC, a ESAF, o CESP, todas essas organizadoras costumam trazer o ML como parte dos seus editais aí nas provas de TI, ok? Beleza, além disso, essa aula, pessoal, vocês vão perceber que ela contém muitos detalhes, tá? Anotações específicas, coisas que são muito fáceis para você se confundir. Vocês vão ver aqui comigo que a UML é uma linguagem muito rica e a especificação dela, a infraestrutura, a superestrutura da UML é gigante. Esses conjuntos de especificações da linguagem. Então, o meu objetivo aqui, a minha principal meta, começando com o ML aqui para conversar com vocês, é justamente detalhar os pontos mais importantes sobre esse assunto, bem como aqueles que são mais cobrados em prova, pessoal. Então, vocês vão perceber que não obstante o fato de eu passar por todos os diagramas, tá? Já adianto isso para vocês, todos os 14 diagramas existentes na UML, vocês vão ver aqui comigo, todos, ok? Agora, o nível de detalhe que eu vou mostrar em cada um vai variar. Tem diagrama, pessoal, como o diagrama de classe, por exemplo, que cai em toda a prova UML. Diagrama de sequência, por exemplo, bastante cobrado em provas de seleção. Tem outros diagramas, como, por exemplo, o diagrama novo da UML 2.2, diagrama de perfis, o Profile Diagram, que nunca caiu em prova. Eu, pelo menos, nunca vi. Se alguém viu, por favor, mande um e-mail aí para mim. Então, o nível de detalhe vai variar ao longo dos diagramas aí que a gente vai vendo. Okay? O que cai mais eu vou ver em profundidade com vocês. O que nunca caiu, por exemplo, em prova, eu também vou ver com vocês. Tá? Eu não vou deixar de ver nenhum diagrama, como eu falei para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês que aquilo existe, para que serve
e a notação básica daquele diagrama, beleza? Agora, além disso tudo, pessoal, vocês também já devem estar acostumados com o nosso estilo de aulas, né, da equipe itinerante. Ao mesmo tempo que a gente vai ver todos esses diagramas e vários detalhes sobre a UML aí, eu vou buscar manter sempre a objetividade, tá? Isso é sempre importante quando a gente está falando de aulas para concursos, pessoal. Eu sei que vocês têm muitos assuntos para estudar, né? Eu, como concurseiro que fui durante alguns anos, sei bem disso. E baseado na minha experiência prática e acadêmica e teórica de fazer provas de concursos, pessoal, eu trago esse material aqui para vocês, para ele ser utilizado como uma referência definitiva, agora focada em concursos, né? Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter feito cursos de certificação acadêmicos sobre a UML, né? Uma ferramenta, uma linguagem bastante utilizada no mercado. Tenho certeza que vocês já devem ter estudado alguma vez na vida sobre isso, tá? Mas o nosso foco aqui é concurso, é prova de seleção pública. Então, a gente vai focar no mais objetivo possível para esse tipo de propósito, beleza? Agora, como vocês vão ver, pessoal, claro que além deste material que vocês estão recebendo, dessa apostila, que serve, sim, como uma ótima revisão aí sobre o assunto para vocês, como já é de costume, como vocês já devem estar acostumados, eu também vou indicar bibliografias que podem ser utilizadas para vocês se aprofundarem em mais aspectos da UML, ok? Então, muito bem. É por aí, então, que a gente começa a nossa aula, pessoal. Vamos lá. Tá aí, a bibliografia como eu tinha prometido a vocês. Todas as minhas aulas eu sempre mostro a bibliografia recomendada sobre o assunto. Porque, às vezes, o aluno assiste a aula, entende os principais conceitos, mas quer se aprofundar naquele assunto, né? Por exemplo, quer estudar para uma prova de certificação. O ML, existe certificação sobre ela, tá? Então, vocês têm duas opções aí. A de baixo, vou começar pela de baixo, pessoal. O livro do Martin Fowler aí, né? O ML Essencial. É o seguinte, se você nunca estudou o ML, ou está há muito tempo afastado, não tem familiaridade com o assunto, e quer começar com um livro bacana, um livro fácil, bem legível, tranquilo para você estudar, começa por esse livro aí de baixo, tá? Isso aí em inglês você acha facilmente aí na rede, é o ML Distilled, tá? Como se fosse o ML destilado, né? Em português traduziram para o ML Essencial. É o livro do Martin Fowler aí. Martin Fowler, para quem não conhece, é um dos proponentes das metodologias ágeis, um dos caras que escrevem livros aí sobre padrões de projeto, Java, EE e assim por diante. Todos os livros desse cara são bons, tá? Todos. Ele não escreveu tantos livros assim, acho que não passa de 7 ou 8 livros. Todos os livros que você puder encontrar desse cidadão aí, pode ir com fé que são muito bons. Esse é um deles. Esse livro, o ML Essencial, ele tem 100 e poucas páginas, eu acho que não chega nem a 200 páginas. E ele dá uma experiência muito mais prática dele, com diagramas UML, e como é que ele utiliza o ML para modelar os sistemas nos quais ele trabalhou, do que com um foco teórico, né? Um foco de especificação da linguagem. Então, um livro muito leve para você ler. É bastante interessante, se você não tem familiaridade com o assunto, de começar por esse livro daí. O mercado, pessoal, tem centenas de livros de UML, tá? Se você conhece algum bom, que você gosta dele, não tem problema. Você pode utilizar ele para estudar. Eu estou dando aqui a minha experiência de livros que eu já utilizei e posso recomendar para vocês, ok? Beleza. Agora, se você já conhece bem a UML, ou está querendo se aprofundar mais no assunto com a bibliografia definitiva, aí o livro mais recomendado é o User Guide, o ML Guia do Usuário. Por quê? Olha só os autores, pessoal. O Bock, o Jacobson e o Rambaud. Esses três caras daí foram os três cidadãos que criaram a UML, junto com o Rupp, na verdade, né? Na aula de Rupp, que até esqueci de falar para vocês, é um dos assuntos que a gente vê nesse nosso curso de engenharia de software como um todo, vocês vão estudar lá comigo que os criadores foram esses três caras lá também. E a UML já vem prevista no Rupp como a linguagem de modelagem orientada a objetos
para você modelar diversos diagramas que são previstos nas disciplinas do RUP, tá? Como requisitos, né? Modelar, por exemplo, diagramas de casos de uso, como análise de projeto, você modelar diagramas de implantação, diagramas de sequência e assim por diante, né? Como se a UML fosse uma venda casada junto com o RUP. E esses três caras aí, o Bock, o Jacobson e o Rambaud, são os três autores que criaram o RUP e especificaram pelo menos as versões iniciais da UML. Tá? Vocês vão perceber, eu vou mostrar aqui o histórico da UML para vocês. Vocês vão estudar comigo aqui de onde isso veio e para onde isso está indo também agora no futuro. Okay? O livro é esse, o UML Guia do Usuário. É a principal bibliografia utilizada pelas bancas organizadoras, pessoal. Todas as bancas aí que eu falei para vocês, FCC, ESAF, CESP, utilizam como bibliografia final essa daí, quando se trata de UML. Às vezes, claro, né, você pega aí uma questão da Carlos Chagas, que tirou, sei lá, da internet, de um artigo, ou até mesmo da Wikipedia, né, que é um absurdo, mas tudo bem. Você pode encontrar questões da UML que vêm desses lugares, mas, tipicamente, as questões são tiradas desse livro daí. Qual é o problema desse livro, né? Porque eu falei para vocês que é um livro já para quem está querendo mais se aprofundar, mais detalhes sobre o assunto e tudo mais. O problema é que ele é o guia oficial, né? O guia dos próprios autores que criaram a UML, que especificaram as versões iniciais da UML. Então ele vai conter diversos detalhes, muitas vezes não triviais. É como eu falei para vocês, a UML, pessoal, é uma linguagem bastante rica. Vocês vão perceber aqui que existem diversas notações bem específicas, né? Uma seta aberta significa uma coisa, uma seta fechada significa outra. Um losango aberto é uma coisa, um losango pintado, né, fechado, já significa outra completamente diferente. Então, essas notações bem específicas, você tem que tomar cuidado com elas. E se você quiser saber todos os detalhes dessas notações que eu vou mostrar aqui na aula, e outras que também não costumam nem ser cobradas em prova de seleção, você pode ir nesse livro daí dos autores da UML e estudar aprofundadamente esses aspectos, ok? Beleza, então essas duas opções aí para vocês, dentre as centenas que vocês podem encontrar aí no mercado sobre o UML tranquilamente, tá, pessoal? Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui, né, pessoal? O UML, isso é o acrônimo aí para Unified Modeling Language, a linguagem de modelagem unificada. Então, deixa eu destrinchar essas três letrinhas aí para vocês, pessoal. A parte da linguagem, a parte da modelagem e por que a gente considera ela uma linguagem de modelagem também unificada. Primeiro de tudo, pessoal, a UML é uma linguagem usada para expressar e comunicar ideias. Não é uma metodologia, não é um modelo, não é um processo, é simplesmente uma linguagem. E, pessoal, eu vou ressaltar isso aqui para vocês diversas vezes pelo seguinte, isso já caiu em prova diversas vezes. Você encontra questões aí dizendo a UML, que é uma metodologia para construir sistemas orientados a objetos, por exemplo. Falso. A UML, pessoal, esse L aí já está lhe falando, é language. É simplesmente uma linguagem com sintaxe, com semântica, como outra qualquer, como Java, como C++, como PHP, como qualquer linguagem de programação. Só que a UML aqui não é uma linguagem de programação propriamente dita, né? Como vocês estão vendo, tem um M aí no meio. É uma linguagem de modelagem, beleza? Eu vou falar mais sobre o aspecto de modelar sistemas aí daqui a pouco. Antes eu queria fazer uma analogia aqui com vocês. Eu estou falando ali que essa linguagem, a UML, ela é basicamente utilizada para expressar e comunicar ideias. No nível mais abstrato, né, pessoal? Não no nível de código, por exemplo, como eu falei para vocês. Não é uma linguagem de programação. Mas você sobe um pouco o nível e consegue expressar as suas ideias de forma mais clara. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, pessoal, com o processo de você construir uma casa. O que você faz antes de construir uma casa, pessoal? Tipicamente, o engenheiro, o arquiteto, seja lá quem esteja envolvido nesse processo, vai modelar a estrutura dessa casa. Então o ML serve como uma linguagem, uma ferramenta para você montar a planta do seu software. Assim como você tem, ao construir uma casa, né, pessoal, diversas plantas, sei lá, a planta hidráulica, a planta baixa, a planta elétrica, que modela coisas que estão por trás ali daquele seu produto, né, qual seria o produto? Seria a casa, né? No nosso caso aqui da UML, os produtos são produtos de software. Mas
quando você está construindo uma casa, você gera diversos diagramas, diversas plantas dessa sua casa. O que é que você está fazendo? Você está modelando a estrutura dessa casa. Então, assim como existe todas essas plantas, pessoal, para você construir uma casa, por exemplo, na UML, você vai ter diagramas para modelar aspectos estruturais e comportamentais do seu software, por exemplo. São diagramas como classe, objetos, implantação. São diagramas estruturais. Vão lhe mostrar qual é a estrutura estática do seu software. Mas a UML, como eu falei para vocês, é uma linguagem mais rica do que isso. Na verdade, vocês vão encontrar, por exemplo, diagramas comportamentais, diagramas de interação. Como é que vai funcionar o meu software rodando? Como é que os objetos vão ser criados na memória desse meu programa? Como é que eles vão trocar mensagens entre si, um objeto chamando o método do outro? Então, toda essa expressão e comunicação de ideias, pessoal, do ponto de vista da UML, é basicamente você visualizar, especificar, construir e documentar diversos artefatos de desenvolvimento de sistemas de software para dar essa visão abstrata, alto nível, sobre diversas perspectivas desse seu produto de software que vai ser gerado, ok? Beleza, lembrem-se disso, isso já caiu em prova várias vezes. O ML é só uma linguagem. Caiu em prova que o ML é um processo, é uma metodologia, é um modelo, qualquer coisa desse tipo, falso, é só uma linguagem, beleza? Também é uma linguagem, pessoal, de modelagem. Descrever um sistema em alto nível de abstração. É o que eu falei para vocês, pessoal. O que é um modelo? Lembrando a definição clássica de modelo, vocês podem encontrar isso daí no livro do Pressman, tá? Não é a bibliografia mais indicada para o OML, mas eu posso até abrir um parênteses aqui para vocês. O livro do Pressman, Engenharia de Software, acho que é esse o título, um guia prático, alguma coisa assim. Roger Pressman, tá? Esse cara é um estudioso, é um dos principais autores sobre engenharia de software. Procurem aí na internet, vocês vão achar. Nas nossas outras aulas de engenharia de software, como eu falei para vocês, eu mostro esse livro várias vezes, é porque não é o caso aqui na UML, tá? Mas de qualquer forma, esse livro já está na 7ª edição e tem no apêndice dele lá, dessa 7ª edição, alguns conceitos básicos sobre a UML. Vocês podem encontrar lá. Mas por que eu estou falando sobre o Pressman aqui para vocês? Porque lá tem uma definição, por exemplo, do que é um modelo. Um modelo, pessoal, é simplesmente uma representação abstrata e simplificada de algo apresentada a partir de uma perspectiva específica. O que quer dizer isso, pessoal? O que é uma coisa abstrata? Uma coisa abstrata é uma coisa simplificada. É que você tira detalhes desnecessários daquela representação para focar só no que é essencial. Então, por exemplo, eu tenho um modelo de processo de software. Pessoal, um processo de construir software abrange diversas coisas, né? Diversos papéis, diversas responsabilidades, técnicas, atividades que acontecem. Mas um modelo de processo de software, por exemplo, o modelo em cascata, que a gente estuda lá na nossa aula inicial de engenharia de software, é um modelo que simplifica as etapas de software e coloca lá etapas bem definidas, né? Primeiro você vai levantar requisitos, depois você vai fazer análise, depois projeto, depois codificar, depois testar, depois implantar esse software e assim por diante. Mas existem diversas outras coisas envolvidas para você construir um software. Só que um modelo é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É algo simplificado e abstrato, representando uma perspectiva específica. Que perspectiva pode ser essa, pessoal? Pode ser uma perspectiva de etapas da construção de um software, por exemplo, como eu falei para vocês no modelo em cascata. Pode ser uma perspectiva de artefatos. Que artefatos eu gero aqui nesse meu processo, por exemplo? É outra perspectiva. Sei lá, pode ser uma perspectiva de papéis envolvidos. Eu tenho um analista de sistemas, eu tenho um arquiteto, eu tenho um gerente de projetos. Diversas perspectivas que você pode representar. Então, a UML é uma linguagem para construir modelos. E um modelo nada mais é do que isso. Uma representação simplificada de algo, seja lá um software, seja lá um diagrama daquele software, a partir de uma perspectiva específica. Aqui no nosso caso na UML, essa perspectiva pode ser, por exemplo, estrutural ou comportamental. Uma perspectiva estática ou uma perspectiva dinâmica e assim por diante. Beleza? Então, a UML é uma linguagem para expressar e comunicar ideias e ela faz isso tipicamente construindo modelos, construindo diagramas para descrever o seu sistema em alto nível, de forma mais simplificada. Ok, muito bem. Agora tem o U aí, né, pessoal? Unified. A UML se tornou unificada, pessoal, de acordo com o histórico que a gente vai ver
nos slides mais para frente aqui. O que eu estou falando aí é o seguinte: a OML se tornou o padrão mundial para a modelagem de sistemas. Começou simplesmente como uma linguagem, tá, ad hoc ali, que você poderia utilizar nos seus modelos, mas a partir de determinadas versões cheias aí que a gente vai ver no histórico da linguagem, de fato se tornou um padrão mundial. Aliás, um padrão mundial de fato e de direito, né? São duas coisas diferentes e complementares ao mesmo tempo, né? Um padrão de direito, pessoal, é um padrão que está escrito em algum lugar, ou seja, de fato aquilo ali tem um documento, tem uma especificação formal, uma instituição que mantém aquele padrão, e isso ocorre com a OML. Se vocês entrarem lá no site da OMG, se eu não me engano é Object Modeling Group, tá? É a instituição que mantém e atualiza a OML hoje em dia. Vocês vão encontrar as especificações formais da OML. Adianto para vocês que existem diversos PDFs lá que vocês podem baixar com a superestrutura, a infraestrutura da OML, toda a especificação sintática e semântica da linguagem OML vocês podem encontrar em diversos PDFs lá no site da OMG. Para concursos eu não recomendo, são PDFs gigantes, tá, pessoal? E não vão agregar muito valor para os seus estudos. Lá é algo bem formal, bem em estrutura de especificação mesmo. Tá? Se você for estudar para uma prova de certificação, por exemplo, depois se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa provinha, eu posso falar para vocês, tá? Me mande um e-mail aí que eu comento sobre essa prova para vocês. Aí sim, beleza, vai lá nos PDFs oficiais. Mas se você quiser estudar de um ponto de vista mais focado, mais resumido, com menos detalhes formais, vai naquelas bibliografias que eu falei para vocês no segundo slide aqui da nossa aula, ok? Mas beleza, o ML se tornou o padrão mundial para modelagem de sistemas. Esse padrão é mantido pela OMG, então é um padrão de direito. Agora, muito antes da OML se tornar um padrão de direito, pessoal, de fato está escrito num PDF, numa instituição, mantendo ele, a OML já era um padrão de fato. Ou seja, padrão de fato, pessoal, é aquele que não necessariamente está escrito formalmente em algum lugar, uma instituição centralizada mantém ele, mas todo mundo utiliza. Ou seja, foi adotado pelo mercado de fato, como que eles chamam de facto, né, em latim. Porque muito antes de alguém escrever alguma especificação formal ou alguma instituição centralizada manter aquela tecnologia, aquela linguagem, como é o caso aqui da OML, aquilo já era utilizado pelo mercado há bastante tempo já. Beleza? Ok, pessoal. Então, isso é a nossa introdução aqui sobre basicamente o que significam essas três letrinhas aí da OML, aonde você pode estudar esses assuntos mais aprofundadamente, tá? Sobre as especificações da linguagem, como você pode encontrar um livro mais simplificado se você não tem tanta familiaridade com o assunto, e a bibliografia principal utilizada pelos concursos, que é o guia do usuário da OML que eu mostrei para vocês, lá do Bock, do Jacobson e do Rambaud. Tá? Além disso, eu falei para vocês aqui sobre esse nosso curso geral de engenharia de software, como é que ele vai estar estruturado, mais ou menos, né? Essas aulas vão ser gravadas, e esse primeiro trecho serviu como uma introdução aqui pra gente, pessoal. A partir do próximo trecho, a gente vai ver exatamente o que é a OML, o seu histórico e começar a adentrar nos seus diagramas, beleza? A gente vai para o que interessa, ok, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta, segura aí. Até já!